Bom, primeiro, boa tarde a todos. Claro que, assim como todo torcedor azulino, eu também não estou conseguindo digerir direito essa eliminação. Dizer para todo mundo, sim, que a gente assume a responsabilidade do planejamento não ter dado certo, mas ali no início do ano, quando a gente montou essa estratégia e quando a gente começou a executá-la, ficou muito claro qual era o nosso principal objetivo, que era o acesso para a Série B. Nós montamos 2 times distintos. No Paraense foi um investimento baixo, nós planejamos e anunciamos isso, e fomos e conseguimos ser campeões, aí graças à união ali do elenco naquele momento, enfim, a estratégia que foi montada deu certo, nós fomos campeões estaduais. Depois para o Brasileiro, aí sim o investimento foi maior. Quando a gente anunciou as contratações para o Brasileiro, não teve uma única pessoa, seja na torcida, seja na imprensa, que disse que não ia dar certo. Ali, principalmente para o torcedor, foi festejada as contratações de um nível elevado, pessoas que tinham tido um ano anterior muito bons, todos eles estavam em atividades, a gente não trouxe para o Brasileiro apostas que não estavam em atividade, nós trouxemos jogadores em atividade, estavam jogando inclusive, fizeram bons estaduais, tinham feito um bom ano anterior, na sua maioria, ali aquelas contratações. Então ali naquele momento a gente montou um time que no papel era um time para subir, e para disputar o título. Esse era o nosso planejamento. Infelizmente, isso não se transferiu para dentro do campo. A gente está fazendo as nossas avaliações para entender os motivos ainda que isso não se concretizou, mas dentro daquilo que foi planejado, nós montamos e investimos para que a equipe acontecesse. Tenho visto muita especulação, e é bom esclarecer algumas coisas. O time nunca custou 1,5 milhão, nunca custou. O valor da folha de jogadores é em torno de 700 a 750 mil reais. Tinha uma oscilação porque tinha alguns jogadores que tinham cláusula de desempenho, jogou X jogos de titular, ganha mais tanto, então é natural ter essa oscilação, Então, entre 700 e 750 mil reais. E agora, o custo do futebol, eu sempre esclareci isso, era 1 milhão de reais, porque envolve outras despesas, entre elas, inclusive, a comissão técnica, que não está incluída nessa folha que eu falei. Então, essa é a realidade, e nós conseguimos aí, dentro do nosso planejamento, manter, não atrasar, estamos fazendo as decisões, não conseguindo acertar bons acordos aí com os atletas, entendeu? A intenção agora é que a gente não deixe problemas para o futuro, para que a gente possa começar o ano que vem sem nenhuma resquício de pendências relativas a 2022. Mas, assim, a gente reconhece que na prática o planejamento não deu certo, houveram aí já algumas avaliações sendo feitas internamente aí, e mudanças drásticas vão haver para que a gente consiga ano que vem esse objetivo. Vamos mudar bastante coisa aqui dentro, É momento de repensar, não adianta também fazer nada no afogadilho, nós temos tempo agora para que esse planejamento seja feito, mas, Lino, respondendo a sua pergunta, não pode jamais descartar as mudanças que estão acontecendo no clube, elas ainda não estão concretizadas todas, o clube ainda não está do jeito que a gente gostaria. A gente vem aí de pouco mais de 3 anos de mandato, em que a gente conseguiu transformar muitas coisas. Parceria com a torcida, reabrimos o estádio, montamos o NASP, compramos sem treinamento, do ponto de vista de estrutura. Colocamos as dívidas trabalhistas praticamente em dias, início do ano que vem a gente zera. Negociamos e estamos pagando religiosamente as dívidas tributárias. Estamos em fase de tratativas para, a partir do ano que vem, começar a negociar as dívidas cíveis, que é um outro problemaço do clube que ainda não foi resolvido, mas que a gente está fazendo por etapas, está indo aos poucos resolvendo esses problemas, e é natural, quando a gente precisa tratar tanto essa questão para que a gente deixe o clube novamente em condições, é natural que a gente não consiga ter o investimento e a atenção necessária que o futebol exige. Claro que o futebol é o carro-chefe, mas a gente vem pensando o Clube do Remo, não só o Clube do Remo de hoje, a gente vem pensando o Clube do Remo do futuro. A gente não se atém apenas no hoje, Ainda assim, nesses 3 anos, a gente chegou em 6 finais, conseguiu 3 títulos e conseguiu um acesso. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu ter o desempenho que a gente esperava na Série C, mas ainda assim, na última rodada, a gente tinha tido chance de classificação. Se a gente tivesse ganhado o nosso jogo, a gente tinha passado de fase, Infelizmente, os jogadores não tiveram aí a competência dentro de campo para ganhar lá do Botafogo, e por isso a gente está eliminado. Mas houveram vários outros jogos antes que a gente poderia ter tido resultado melhor e que não teve o aproveitamento que poderia, Então, esse tipo de avaliação também está sendo feita. Talvez a gente precise aí de um tempinho aí para enxergar algumas coisas. Talvez a gente tenha errado aí no perfil de alguns atletas para a Série C e para o Clube do Remo. Talvez a gente precise de atletas menos técnicos e mais guerreiros,
Talvez tenha faltado um pouco disso aí também nesse processo. Isso é uma avaliação inicial que eu estou passando para vocês. Mas eu entendo que a gente não pode descartar as coisas boas que vem acontecendo dentro do clube e coisas que foram feitas não pelo Fábio, e sim pelo conjunto das pessoas que estão remando na mesma direção e estão querendo bem do Clube do Remo. Hoje a gente tem uma unidade. Existem críticas, é natural, né? Tem pessoas isoladamente que têm colocado algumas coisas, mas no geral o Clube do Remo hoje está pacificado. A gente tem aí conselho deliberativo, assembleia geral, conselho diretor, todo mundo caminhando na mesma direção, falando a mesma língua, e entendendo que o Clube do Remo ainda está em processo de reestruturação e que após esse processo de reestruturação, aí sim, nós vamos estar prontos, a exemplo de outros clubes que passaram por esse mesmo processo, nós vamos estar prontos para disputar e conquistar tudo aquilo que a torcida merece. Ora, eu acho que, Paulo, que na parte administrativa, sem dúvida, a gente avançou bastante. No futebol, eu não me considero um derrotado, até porque em 6 títulos disputados, nós chegamos a 6 finais. 6 finais em 3 anos. Há quanto tempo isso não acontecia no nosso Clube do Remo? 6 finais em 3 anos, e conquistamos 3 e conquistamos um acesso. Tivemos um rebaixamento que está doendo até hoje. E acho até que uma das coisas que pesou muito nessa campanha desse ano da Série C foi o peso do rebaixamento. Acho que todo mundo acabou levando isso para dentro de campo, aí eu sentia isso, né? Inclusive jogadores que não fizeram parte da campanha no passado acabaram sendo cobrados por isso, jogadores que estavam desde o ano passado foram também cobrados por isso, e eu acho que de alguma forma isso pesou, né? É muito difícil, né, o que aconteceu no passado, até pelo contexto que aconteceu. A gente teve ali 5, 6 rodadas para conseguir fazer ali 3, 4 pontos, enfim, e não conseguiu, né? Então isso pesou muito, e a gente sabe que ali eu acho que tenha sido a maior perda que a gente teve nesses 3 anos. Não subir esse ano era o nosso objetivo, mas não subir esse ano não é o fim do mundo. Nós já tivemos nessa situação em 2019, em 2020 a gente conseguiu tirar o positivo que tinha em 2019, mantivemos uma base e conseguimos o acesso no ano seguinte, né? Então, é trabalhar para que em 2023 a gente possa conseguir esse acesso. É trabalhar forte, duro, se vai trabalhar mais do que a gente já vem trabalhando, não tem problema. Mas o que a gente não pode é achar que está tudo errado e tirar o Remo do trilho. O Clube do Remo, quando eu assumi e eu mantenho, precisava de 5 a 6 anos de tempo para que ele conseguisse se reestruturar definitivamente. Porque foram anos e anos e anos de acúmulo de dívidas, de problemas, de não preocupação com a estrutura do clube. O Baianão ficou sucateado durante muito tempo, não tinha um local fixo para treinamento, não tinha uma estrutura para dar suporte para os atletas, que é o NASP agora que a gente tem. O ônibus era um ônibus que tinha sido adquirido lá atrás, e ainda assim foi de forma usada, que tinha mais de 20 anos o ônibus. Hoje a gente tem um ônibus que é modelo 2023. Então, assim, havia uma situação que precisaria melhorar, e a estrutura faz toda a diferença dentro de campo. A prova disso é que a gente está conseguindo ter o desempenho e o resultado em todas as divisões de base. Ano passado, né, o Remo foi campeão em todas as categorias de base, no feminino. Esse ano a gente já está na semifinal do Sub-20, que é a primeira competição que está sendo disputada. Queremos entrar forte no 17, queremos entrar forte no feminino. Então, mostra que a estrutura já está dando retorno. E a médio prazo, esses atletas eles vão estar à disposição do futebol profissional. Não adianta queimar a largada e sair botando de qualquer jeito, né? Mas a gente tem a visão, sim, de aproveitamento dos atletas de base, como fez esse ano no Paraense, como pretende fazer também no ano que vem. Mas eu entendo, Paulo, que a gente não pode se considerar derrotado com todos esses resultados no futebol. Claro que a gente gostaria de ter ficado na Série B ano passado, e claro que a gente gostaria de ter subido esse ano, mas isso não significa que está tudo errado, né? Eu acho que precisa agora entender que o futebol esse ano não deu certo, que algumas mudanças precisam acontecer, e cortar na própria carne e fazer algumas trocas. O futebol vai mudar, né? A gente vai precisar ter um novo planejamento e começar realmente uma avaliação de quem a gente ainda pode aproveitar para o ano que vem, em conjunto com o executivo, com o possível treinador, mas a gente precisa ter clareza que o perfil de atletas vai precisar mudar. A gente vai precisar ter atletas que tenham essa característica aí de serem guerreiros dentro de campo, que é aquilo que a torcida espera, e eu acho que é aquilo que a divisão exige. Tá, vamos lá, por parte. O contrato com o Gerson Guzmão era até o final do Brasileiro, né? A gente tinha colocado como data ali o final da outra fase. Obviamente foi antecipada a nossa eliminação. Nós ainda vamos sentar com o treinador para acertar, mas nós não vamos permanecer com o treinador, até porque o projeto não deu certo. Então é natural, né, que se o projeto não dá certo, que as mudanças aconteçam. Com relação às atletas, como você colocou, a gente já iniciou as tratativas aí desde ontem, né, e alguns jogadores já foram até publicados que aceitaram entrar em acordo com o clube, outros estão sendo tratados hoje também, já devem ser publicados assim que finalizar as negociações, né. A ideia é
finalizar aqueles contratos que terminavam agora, por agosto, setembro, outubro, enfim, havia uma variação, né, na tratativa, havia uma data de término diferente, alguns a gente fez até o final da última fase, outros a gente fez até o final da primeira fase, né, na negociação isso aconteceu. Mas a gente está antecipando esse término, né, até porque a gente não tem perspectiva de jogos, como você bem falou, não tem uma definição da Copa Verde, e para existir a Copa Verde, teria que ter uma publicação para a confirmação das equipes com pelo menos 75 dias de antecedência. Por quê? 15 dias para que as equipes possam confirmar sua presença e participação, como é uma Copa, precisa essa confirmação, não tem os participantes definidos, e mais 60 dias para a publicação da tabela base da competição, que só pode ser feita depois que tiver definido quem são as equipes. Então, nos próximos 75 dias, como não saiu nada hoje, não vai haver Copa Verde. Então, se publicar amanhã, a gente vai ter 75 dias para se organizar e planejar. Então, não tem por que manter nenhum atleta, nenhum profissional pensando nisso, já que a gente não tem essa perspectiva. Caso ela seja confirmada para esse ano, a gente vai ter 75 dias para se organizar, para planejar, para estruturar, para ver treinador, para montar um time para disputar, né? Então, a gente não tem por que agora segurar jogador pensando nisso, né? Claro que tem alguns atletas que têm um contrato continuado e prolongado com o clube, né, que aí entram no ano que vem. Esse atleta a gente vai conversar por causa desse período sem jogos, como é que vai fazer, e outras situações, né, são os atletas da base, que esses sim são contratos longos e obviamente não tem motivo para a gente desfazer, até porque as competições estão acontecendo, são atletas que a gente entende que são investimentos do clube, são ativos do clube, então eles vão permanecer na relação com a gente, né. Esse é o perfil que a gente está tratando essas situações. Acho que eu respondi, né, a pergunta. Diga lá. Bom, na verdade, acho que não foi bem interpretado na época quando foi dito, a gente nunca teve problema de vestiário, né? Acho que o vestiário, ele tinha uma unidade, a gente não tinha problema de grupo dividido como teve no ano passado, né? Isso não houve esse ano, a gente tinha um grupo uníssono. O que foi detectado, e aí eu acho que o Guzmão falou, e aí não era detectado antes, era que dentro de campo alguns jogadores não transferiam aquilo que podiam, não tinham a entrega e a dedicação que se esperava deles, né? Acho que a gente tem que avaliar o desempenho do atleta muito em relação àquilo que ele ganha, né? Obviamente que aqueles que tinham os salários maiores, é natural que se espere mais dele, não é à toa que eles têm os salários maiores. Então não havia uma compatibilidade em algumas situações e aquilo era cobrado, sim, no dia a dia. E aí houveram várias conversas nesse sentido, houveram algumas cobranças com alguns atletas e chegou num ponto que a gente tomou a decisão de tirar. Ninguém ainda acorda um dia, não, esse cara não está bem, já está fora, porque, enfim, né, existe um processo de amadurecimento que já vinha acontecendo desde quando ainda estava o Bonamigo. Até então, na avaliação, né, que se fazia, que a mudança do comando técnico podia acender essa chama, podia ter alguma relação com isso, né? O Bonamigo é um puta profissional, um dos melhores que eu já trabalhei, um cara que tem uma história brilhante no clube, mas naquele momento, mesmo com a relação que o time tinha com ele, era uma relação muito positiva, e por isso a gente ficou com ele até onde ficou, porque a gente via que havia o comprometimento dele com a equipe, da equipe com ele, e isso conta muito no futebol, né? E por isso também ele voltou, e não foi à toa que a gente foi campeão estadual por conta dessa sinergia. O nosso time era limitado no campeonato estadual, eu nunca escondi isso de ninguém. Nós tínhamos um time, nós não tínhamos um elenco, né? As trocas sempre eram abaixo, porque a gente tinha se preocupado em trazer algumas peças já pensando na Série B, e o restante foi apostas e garotos da base que a gente precisava e queria dar rodagem, né? Mas naquele momento, quando a gente houve a troca de treinador para o Gerson, a gente entendia que podia, com a chegada do novo treinador, reacender essa chama e ter um melhor desempenho de alguns atletas. Passado ali 2, 3 jogos, a gente detectou que não tinha, não aconteceu o que se esperava, e por isso se fez algumas decisões. Na nossa avaliação, gerou aí um fator positivo, porque gerou um incômodo nos demais também, pelo contexto, e acho que deu uma reagida. Não foi suficiente, mas acho que a gente começou a ter uma sacudida ali. Podia ter sido feito antes? Podia. Teria dado certo? Não tem como saber. No dia a dia, a gente avaliou que o momento certo foi aquele. Antes a gente entendia que a troca de treinador poderia ter tido o efeito. Até porque até o momento em que aconteceu aquela sequência lá de derrota pro Volta Redonda, a gente vinha com um campeonato que a gente estava seguro no G8. A gente não tinha saído do G8 no campeonato inteiro.
Então não tinha por que haver uma mudança drástica naquele momento. Em Volta Redonda a gente teve uma conversa com o professor Bonamigo, né, porque aquele jogo ali 3-0 da forma como se deu não existe, e logo em seguida teve o jogo com Altos, que foi uma nova derrota dentro de casa da forma como se deu, né? Ali não tinha outra alternativa. Então no Volta Redonda houve uma conversa, ele já sabia que se não houvesse o resultado no próximo jogo a gente não continuaria, eu já até expliquei isso anteriormente na imprensa, mas após o jogo do Altos a gente resolveu terminar o vínculo com o Bonamigo e trouxe um novo treinador. E a gente, dentro das possibilidades que a gente identificou como reais e que a gente conseguiria trazer, o Gerson foi a melhor opção naquele momento, porque ele já estava na divisão, né? Ele estava no G4, inclusive, estava entre os 4 primeiros, se não me engano, o Botafogo estava em terceiro na época, né? E é um cara que conhecia bem os nossos adversários, já tinha enfrentado praticamente todos os adversários, acho que só o Figueirense que ele não tinha enfrentado na competição naquele momento. É um cara que vinha do ano anterior, que ele bateu na trave, que na última rodada ele deixou de subir pelo próprio Botafogo. Ele vinha anteriormente do Botafogo num trabalho consistente no Operário de 5 anos. Então ali a gente identificou nele como um cara em potencial para vir, né? Tinha sido oferecido alguns outros nomes, a gente tinha conversado com algumas outras possibilidades, mas na sua maioria eram treinadores que não estavam trabalhando, né, ou que não tinham trabalhado recentemente na nossa divisão. Então é muito complicado um cara que trabalhou numa Série A ou B vir, até ele entender como é o processo da Série C, até ele conhecer os times, ele teria um tempo muito grande de adaptação e não seria interessante para a gente, né? Haviam outras opções que a gente tentou que eu acho que poderiam dar certo, mas a gente tomou também não no processo. Então, dentro das possibilidades, o Gerson foi a melhor opção naquele momento. A gente vai mudar na totalidade o departamento de futebol. Não deu certo. O principal projeto, fomos campeões paraenses, a gente agradece, obviamente, né, por todos os profissionais que se envolveram, mas o principal objetivo era o acesso. E não dando certo, é natural que haja mudanças, né? Não adianta manter as mesmas peças se não deu certo, se tu mantiver a mesma coisa, as chances de dar certo também ela não existe. Então a gente vai mudar todo o departamento de futebol na totalidade. E vamos começar a procurar agora também, né? Eu não tenho nome a apresentar, nem nenhuma situação sendo tratada, negociada. A nossa perspectiva de receita para esse ano, ela praticamente não existe, só aquilo que é fixo de patrocínio, enfim, né? Mas a tendência é que o sócio torcedor reduza, que não vai ter bilheteria, fato, né? Então vai ficar aí com alguns patrocinadores e obviamente vai ter o clube para funcionar, que o Remo é muito mais do que um time de futebol, né? A gente tem toda uma vida social, de outros esportes olímpicos, e o clube vai continuar funcionando. Mas eu quero, obviamente, antecipar algumas etapas, até ali no mês de outubro, já começar a ter algumas definições, entendeu? Fazer um planejamento com calma, né? Definir muito bem o perfil que a gente quer de executivo, definir muito bem o perfil que a gente quer de treinador, ouvir algumas pessoas, acho que tem muita gente que pode contribuir com isso, o Tonhão tem muita experiência no futebol, o Milton Campos, que é presidente do conselho, também, algumas outras pessoas que vêm colaborando precisam ser ouvidas também, acho que tem muita gente boa aí, presidente da Assembleia Geral, o Daniel Lavareda também, eu tenho conversado com ele, tenho conversado com outras pessoas, acho que é a hora da gente ouvir, conversar e fazer as avaliações com calma. Nós temos tempo para planejar no que vem. Nós vamos trabalhar forte para que a gente termine o nosso mandato, ano que vem é o último ano de mandato, porque a gente termine o nosso mandato colocando o Clube do Remo de volta na Série B. O cargo existe, mas a gente vai ter mudanças. Eu acho que o cargo em si ele é importante para o dia a dia do departamento. Eu acho, Cachado, que acho que todos os profissionais que passaram por aqui deixaram algo de construtivo. Eu tenho a agradecer aí ao Ney, ao Galvão, né, ao Bonamigo, ao Gerson, todos colaboraram de alguma forma, mas o projeto não deu certo, então a mudança tem que vir. Com relação à sua pergunta, eu entendo que sim, precisa ter uma relação, mas não necessariamente precisa já ter trabalhado junto. Precisa estar imbuído do mesmo objetivo, do mesmo ideal, precisa ter conhecimento do mercado. Estamos vendo aí a definição aí da reta final da Série B, tem grande possibilidade de algumas equipes fortes caírem, né? Não vai ser uma Série C fácil no ano que vem, a tendência é que o negócio endureça, tem perspectiva aí de acesso aí de algumas equipes também que tem uma estrutura, mas nós somos uma equipe grande e a gente precisa ser gerida como tal, e para isso, obviamente, a gente vai montar o nosso planejamento, levando em consideração que o principal objetivo vai ser o acesso no ano que vem. Esse é o nosso principal objetivo, nós vamos trabalhar para isso, né? Então no planejamento vai estar previsto, vamos avaliar como é que vai ser tratada a questão do paraense, ainda não há uma definição, mas nesses anos a gente sempre entendeu que no paraense é preciso também um investimento. É bom que lembre que isso não é à toa, né?
durante todos esses anos, e o ano que vem ainda é o último ano disso, as nossas verbas integrais do Campeonato Paraense são comprometidas com a Justiça. Então não é só porque a gente não valoriza o Campeonato Paraense, não é isso. Nós valorizamos o Campeonato Paraense, mas as verbas que entram do Campeonato Paraense, para o Clube do Remo e Paysandu, de quase 2 milhões de reais que entram nas verbas do Campeonato Paraense, as nossas todas vão para a Justiça do Trabalho. E é com esse recurso que a gente provavelmente vai quitar a Justiça do Trabalho no ano que vem. É com esse recurso oriundo dessas verbas do início do ano. Então, mais uma vez, a gente vai ter um orçamento limitado para o estadual. Vira o brasileiro, aí obviamente a gente consegue se estruturar, capitalizar, se organizar para ter uma receita melhor para o Campeonato Brasileiro. E aí sim vai virar o nosso objetivo primordial aí, a gente focar nesse sentido. Preocupa bastante. Acho que a gente assumiu, o Clube do Remo arrecadava em termos de patrocínio algo em torno de 50 a 60 mil reais por mês. Era muito pouco para a grandeza do Clube do Remo. Hoje a gente já tem aí fixo mais de 300 mil reais de patrocínio. E por isso a gente conseguiu, por exemplo, ter uma folha maior do que a gente teve anos anteriores do Série C, porque a gente tinha um fortalecimento, a gente não dependia mais só de bilheteria. Hoje a bilheteria, ela representa algo em torno de 30% do nosso orçamento apenas, né? Quando a gente assumiu, a bilheteria representava algo em torno de 80% do orçamento do Clube do Remo. Então houve uma mudança drástica nas nossas fontes de receita, e isso passa pela profissionalização desse relacionamento comercial, né, que é feito com essas empresas. A gente tem entregado um retorno para eles, muitas das vezes era só exposição. Hoje a gente tem uma preocupação mais próxima de trabalhar ações, ativações, parcerias. Mês de julho foi isso, fizemos ações com a Unimed, com a Gave, fizemos ações com a Reina Farma, fizemos várias ações aí no verão paraense, né? Fizemos vários trabalhos nesse sentido. A gente sempre tem essa preocupação de estar gerando retorno para os parceiros, não apenas na exibição da marca, mas na ativação com o clube, né, presente, enfim. Né? Então, obviamente que a gente tem essa preocupação, já tem uma ideia para ser explorada nesse sentido, né, de estar movimentando para que eles possam continuar tendo, mesmo sem jogos, retorno nesse período. Eu acho que é uma estratégia arriscada e que esse ano a gente teve pouco êxito nesse sentido. Eu acho que em outros anos a gente teve mais êxito, mas esse ano, você vai lembrar, a gente trouxe no início do ano o Maciel e o Everton Senna nessa mesma situação. Eu vou chegar no Jean. No início do ano a gente trouxe o Maciel e o Everton Senna nessa situação. Né, ambos ficaram prontos para o Paraense e ajudaram no Campeonato Paraense. Infelizmente, depois o Everton Senna teve novas lesões, outras lesões, e que não são a mesma anterior, mas teve uma sequência de lesões e acabou não participando tanto do Campeonato Brasileiro. É aquela coisa que foge do controle, né? Mas o Maciel ficou à disposição do campeonato todo. Se não foi utilizado mais, foi por opção dos treinadores, né? É um outro debate, mas ele ficou pronto e a gente conseguiu deixar ele à disposição e sem problemas físicos. Depois no Brasileiro, teve o Jean Patrick que chegou nessa situação. A gente sabia que ele precisaria de um tempo para voltar a jogar em alto nível, né? Infelizmente a gente não conseguiu extrair, né, dessa relação aquilo que ele podia oferecer, né? Acho que influenciou sim, nesse caso do Jean, esse período, né, que ele tinha ficado sem jogar no clube anterior por conta de lesão. Ele já chegou a gente aqui já em transição, né? É diferente do Maciel e do Everton Senna, que passaram por procedimentos no clube. O Jean já chegou no período de transição, mas acho que ele não conseguiu chegar no melhor da forma física dele, e acho que isso atrapalhou um pouco a sequência dele, né? Talvez até por não ter jogado tanto como poderia, e aí mais uma vez é a opção do treinador, mas ele não ter jogado tanto, ele não conseguiu gerar essa sequência que é necessária no futebol e não teve resultado. Se tu me perguntasse, tu não me perguntaste, mas se me perguntasse se eu faria de novo, de fazer essa parte, faria sim, porque em alguns anos deu muito certo, em algumas situações, e outras não, né? E obviamente quando há negociações nesse sentido, de trazer jogadores aqui para se tratar e para ter um retorno deles aqui, uma aposta, dificilmente a gente traria eles se não fosse nessa condição, né? O Everton Senna tinha acabado de vir de uma situação de ter sido, no ano anterior, o melhor zagueiro da B, vinha com uma sequência boa da A e rompeu lá o ligamento, fez a cirurgia no joelho. Então estava retornando dessa cirurgia. Então é um cara que só viria para cá numa condição dessa, em outra condição a gente não viria. O Marcelo também tinha um histórico interessante e também vinha dessa situação e topou vir para cá porque acreditava. Então faria de novo. Esse ano não teve o retorno que a gente esperava, né, essas apostas físicas, né, mas a gente tem uma estrutura aqui que faz a gente pensar sim nessas possibilidades para o ano que vem, levando em consideração que a gente não pode entregar, digamos, todas as nossas esperanças nesse atleta, e não foi o caso esse ano.
Eram atletas que iam somar com o elenco, mas a gente não dependia apenas deles. Então, havia outros jogadores para a posição, alguns jogadores em alto nível, inclusive para as mesmas posições que a gente trouxe, né? Então, se tudo tivesse dado certo, né, em algumas dessas situações, obviamente o nosso retorno seria muito melhor.